Um. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Lean Hub. Hoje um episódio especial. A gente tem aqui um convidado, especialista em Lean, trabalhando aí em vários hospitais do SUS, implantando Lean, e veio contar um pouco aqui a experiência dele. Se apresenta aí, Adriano. Ô pessoal, tudo bom? Meu nome é Adriano, venho trabalhando com Lean aí desde 2007, passando pelo ramo metalúrgico, farmacêutico, alimentício, moda, e há 1 ano e meio no ramo da saúde. Algo muito bacana que o que agrega valor é o cuidado com os pacientes, né? O resultado disso são mortes evitadas. E vamos seguindo aí, Guilherme. Travou, Guilherme. Acho que eu tenho uma primeira pergunta, Adriano. Talvez assim, não sei, primeiro você está trabalhando agora na saúde, né? Isso. Como tem sido assim a sua experiência em levar o Lean para a saúde, em trazer os conceitos que você adquiriu na indústria, na sua formação como engenheiro, mas também na indústria e aplicando o Lean em diferentes setores? Como que tem sido essa virada aí para a saúde, né? Quanto tempo que você está na saúde, você falou? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e Nesse meio. 1 ano e meio, quais foram os principais Isso. desafios? Como que tem sido aí? Sim, legal. Dentro da saúde, eu estou num projeto chamado Lean nas Emergências. É um projeto do Ministério da Saúde, que é um projeto que faz parte do PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, onde os 5 hospitais do Brasil, considerados hospitais de excelência, filantrópicos, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, o Oswaldo Cruz, Moinho de Ventos e HCor, eles têm uma parceria com o Ministério da Saúde e dentro dessa parceria eles executam alguns projetos nos hospitais do SUS. E um desses projetos é o projeto Lean nas Emergências, do qual eu faço parte. Considerando aí as diferenças aí dentro da minha carreira nesse 1 ano e meio para cá em relação aos outros cenários, os outros setores, foi na questão das exatas, né? Dentro do hospital a gente não pode tratar alguns conceitos do Lean como nós tratamos, ou qualquer outro conceito de gestão, como nós tratamos em outro segmento de negócio. Exemplo, falar de tempo de ciclo, tax time, é um pouco mais delicado, porque a gente não pode tratar isso dentro de um hospital como que temos que seguir esse tempo, temos que seguir atender dessa maneira, porque se trata de vidas, né? Então, um atendimento ali dentro de um consultório, ele não pode ser norteado por conta de um tax time, que é possível de se calcular, mas não é tão bacana. Às vezes passou o tax time ali, numa métrica, exemplo, de um Amazon que você vai estar entendendo porque passou, e você não vai encontrar nada de problema ali, porque simplesmente era aquele tempo que a anamnese precisava levar. Então, algo que eu encontro muito diferente neste ramo é o grande cuidado na abordagem com os profissionais de saúde, no momento de aplicar as ferramentas. É o que a gente chama de padronização com flexibilidade, né? Na saúde, o sexto princípio do John Tussauds, que ele foi adaptado aos 6 princípios da saúde, ele fala isso, né? Padronizar com flexibilidade, entendendo a diferença da saúde, né? Que cada pessoa é de um jeito, que cada consulta é de um jeito, não tem como fazer igual na indústria, né? Vai durar 3 segundos essa etapa. A pessoa com pneumonia ficou 5 dias internado, não quer dizer que a outra com pneumonia deva ficar também 5 dias, né? Exatamente. Mas é bem mais difícil de entender o porquê demorou a mais tempo que a primeira. É organismo, né? Então, acho que a abordagem tem que ser bem delicada nesse ramo, mas muita coisa se aplica. Ô, Adriano, uma curiosidade que eu tenho, que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais no Brasil e aqui na Austrália também, e uma coisa que eu noto como dificuldade, eu não sei se isso aparece para você, quando você começa a falar de alguns conceitos, começa a falar de fazer gestão para pessoas que têm especialidade, outros conhecimentos, né? Como eu sou mais especialista em lidar com partes do corpo humano, né? Acho que é tipo o caso de médico e enfermeiro. Você nota alguma coisa desse tipo, de trazer... Você é engenheiro? Sim.
Tá. produção. Você nota alguma coisa desse tipo quando você traz conceitos da engenharia da produção para o pessoal da área de biológicas? Você tem área, é biológicas, né, que fala? Para a área de biológicas. Você nota que tem uma certa resistência, um certo asco, não quero falar disso mais preciso. Você nota alguma dificuldade nesse sentido? Sim. Nós passamos de muitos hospitais pelo Brasil do Sul. E com mais de 70% dos hospitais, alguém levanta um questionamento do tipo: aqui você não é indústria, né? Você está tratando com pessoas, né? Que até puxa um pouco o que nós acabamos de falar aqui na pergunta anterior. E de fato, talvez a Alice vai até poder me ajudar também, mas acho que tem mudado agora. Mas as formações na área de saúde, até a de medicina, não contempla muito a parte de gestão, né? Eles aprendem muito de assistência mesmo, de como executar o cuidado, mas não aprendem muito de gestão. E penso que agora isso esteja mudando. Acho que está entrando já em algumas formações aí da área o quesito gestão. E até por eles não ter muito esse contato, eles, há muitos assim, pensam não precisar com que não exista necessidade de fazer essa gestão. Então, é uma preocupação muito grande com a assistência, mas não tem uma preocupação tão como deveria ter em relação a tudo que acontece para o paciente estar na frente dele, para ele aplicar, executar a assistência naquele paciente. Então, tem sim uma resistência em relação a esse contraste entre o ramo, por exemplo, de engenharia para o ramo hospitalar, assim, das formações. Muito Responde a sua legal. pergunta? Responde. É Bacana. legal que você falou. Que práticas de gestão, seguindo nessa linha, você tem conseguido aplicar nos hospitais? Então, nós estamos aplicando, assim, o que nós conseguimos hoje introduzir bastante e tem trazido um grande valor, assim, para os hospitais, que nós temos, gerando valor que eles enxergam. Essa prática, por mais que é muito simples, ela tem ajudado. Por exemplo, vou dar um exemplo, existe uma parte de um processo, falando do pronto-socorro, que é quando o paciente ele sai do consultório com a indicação de um exame, aí ele tem que chegar lá no local do exame, o raio-x que seja, e ele passa por esse procedimento. Aí esse procedimento tem um tempo para que o laudo fique pronto e o médico ele precisa saber que esse exame está pronto para ele tomar uma decisão, se esse paciente vai internar ou vai ter alta. E esse tempo, às vezes, varia de horas até dias, por conta de gestão de informação. E nós levamos os conceitos de gestão à vista para eles, colocamos alguns quadros, alguns kanbans, e eles começam a enxergar bastante, assim, através da gestão à vista, que é algo bem simples, mas que eles não têm uma prática e que reduz muito o lead time ali para eles. E quem que olha essa gestão? É o médico? Quem que está olhando isso, nesse caso específico? Nesse caso, tem duas situações que nós já conseguimos implantar que deu certo. É bem personalizável, assim, porque os hospitais eles são bem diferentes, tanto maturidade para a gestão, quanto o modelo de equipes, etc. Mas nós inserimos uma figura que ele é bem parecido com o Adderspires, nós chamamos de fluxista. Ele faz essa conexão de input, de demanda e saída do serviço ou da informação entre um setor e outro. Exemplo, ele pegaria esse laudo, traria para o médico, colocaria no backlog do médico ali. Então, seria esse fluxista. E outros locais é o próprio médico mesmo. A gente consegue fazer com que ele faça essa gestão ali, tendo um Kanban dentro da sala dele, um acompanhamento de gestão dentro da sala dele. É bem personalizado. Rosa, eu acho que eu te cortei. Você ia falar alguma coisa. Eu ia perguntar se nesse processo, até pelo fato de ser um projeto do Ministério da Saúde e que vem num formato de parceria, se a alta gestão ela tem tido um papel, vamos dizer assim, determinante para que se consiga, de fato, mexer numa área tão nevrálgica como é a emergência, né? Então, até por conta disso que você começou falando, que, assim, na saúde tudo é muito sensível. Então, você vai falar, mas você está lidando com pessoas que estão cuidando, que vão cuidar de outras pessoas. E na emergência tem a questão da própria
da emergência em si. Você tem vivido esse comprometimento da alta gestão para fazer essa mudança e o acompanhamento, ou tem sido mais a gestão local mesmo, que tem acompanhado? Temos algumas exceções, de fato, acontece uma resistência um pouco maior da alta gestão, e nesse local não temos o resultado como um todo, porque o escopo desse projeto Linhas de Emergências, que hoje ele está pausado por causa do Covid, ele é a redução da superlotação. A superlotação no hospital não é só quando você enxerga ali, nos hospitais, quando enxergamos a recepção lotada. Às vezes o hospital com a recepção lotada, ele não é um hospital superlotado. O que de fato caracteriza o hospital superlotado é a questão da capacidade de demanda. Então, são os leitos. E se o hospital, de repente, tem uma fragilidade no giro desses leitos e continua-se a porta, porque a gente não consegue controlar a demanda dos hospitais com eficácia, a porta continua as pessoas a chegarem. E essas pessoas, um percentual delas vão precisar de leito. E elas não vão ter esse leito. Então, elas vão começar a ser internadas de maneira paliativa nos corredores dos hospitais. Então, quando a gente chega no hospital e o hospital ele tem bastante macas dos corredores, isso é um hospital superlotado. E isso é muito arriscado, porque a equipe do pronto-socorro, ela tem cuidado dos pacientes que só passam pelo pronto-socorro. A ideia do pronto-socorro é um local de passagem, onde o paciente ele entra, ele passa por uma triagem, atendimento no consultório, aí ele vai fazer exames, vai ter uma decisão, ou vai para casa ou interna. Se ele interna, ele já tem que acessar um leito. Se ele não acessa, quem tem que continuar a ficar cuidando dele até que ele tenha um leito é o próprio pronto-socorro. Só que lembra que a porta não para de chegar a gente. Ou seja, começa a aumentar a quantidade de pacientes pela mesma equipe. Logo, o cuidado começa a reduzir, porque o tempo disponível por pessoa é menor. Então, esse que é o risco da superlotação. Então, esse é o nosso escopo. E se nos locais onde a alta gestão não compreende, não compra esse projeto, nós conseguimos melhorar pontos pequenos ali no pronto-socorro, porque quem está no front, geralmente as equipes de enfermagem mesmo, o pessoal do PS, eles estão ali sofrendo, né? No dia a dia, eles vão comprar. Então, nós vamos colocar fluxista nesse local, vai dar certo ali dentro. Vamos aplicar um 5S bem bacana. Vamos conseguir conectar alguns fluxos, vários controles visuais aí para a informação não ficar parada. Vai dar certo. Só que essa questão da superlotação depende de aumentar o giro do leito. E se isso não for patrocinado de cima para baixo, a gente não consegue trazer os médicos que de fato vão ter que fazer essa gestão dos leitos, né? E por N motivos, às vezes não fazem mesmo. E o paciente ele fica lá 10 dias internado num leito, sendo que era para ele ter ficado 5, se fizer uma análise retroativa depois. Então, nos locais que temos essa resistência e temos esses locais, a gente não consegue dar um resultado como um todo, mas a grande maioria acontece. Exemplo, tem um hospital do Ceará, que o paciente, desde que ele recebia a indicação de internação, até ele chegar no leito, dentro de uma enfermaria, não um leito paliativo na maca, o lead time era de 28 horas. Esse foi um hospital que aderiu bastante ao nosso trabalho, eles fizeram a parte deles de maneira bem eficaz. De 28 horas, esse tempo caiu para 5 horas. Então, esse leito, o fator de utilização desse leito, ele reduziu muito. Ou seja, muito mais pacientes conseguem acessar esse leito. Legal, ótimo resultado aí. Você tocou num ponto importante, né, que às vezes as pessoas não enxergam, que assim, praticamente toda a área de saúde, a demanda é naturalmente empurrada, né? Você está à mercê de oscilações e de demanda aleatórias, né? Não tem sazonalidade e estatística que preveja quantos pacientes vão entrar no hospital ou quantos exames vão entrar num laboratório. Isso é sempre empurrado ali. Acho que mais ainda as emergências, né? É make to order total. E isso ficou claro. Eu vou fazer nos hospitais, nós mais de 100 hospitais que nós temos dados que mostram a curva de entrada tanto por hora e tanto por dias da semana. 90% desses hospitais, segunda-feira é o dia que mais o PS recebe pessoas, porque é o famoso dia do atestado, né? Depois no final de semana. Outra coisa curiosa
que muitos hospitais, todos os hospitais quase, eles adotam a classificação de risco, onde mostram as cores, né, para conseguir segmentar lá dentro o paciente de acordo com a urgência, verde, amarelo, laranja, vermelho. E a maioria dos hospitais, a grande predominação representativa em percentual de pacientes verdes, ou seja, pacientes que não têm um risco, não têm um grau alto de risco. E os hospitais recebem diariamente, muitos desses pacientes. E com essa Covid, esses hospitais estão vazios desses pacientes verdes e azuis. Ou seja, muito da nossa demanda ela acontece porque as pessoas têm essa cultura de qualquer coisa, de repente ir para o hospital, ou de ir por causa do atestado. Também tem a questão da rede, né? Nós temos a atenção primária, secundária, terciária, e as pessoas, assim, elas não olham muito para isso. Acha, mais perto de casa eu vou nesse hospital. Mas às vezes um hospital é para cuidar de caso grave, uma UPA, de repente, vai cuidar de caso mais leve. E é Às difícil vezes até o regular. posto de saúde, né? As pessoas não têm hábito de ir no posto se está se sentindo mal. A pessoa quer ir para o hospital, né? Isso, e aí a demanda é bem difícil de controlar, é totalmente assim empurrada e tem que receber. Tem que receber e estabilizar pelo menos o paciente para depois tentar regular ele para outro local. Mas não pode negar o atendimento. Então, de fato, nós temos que conseguir entender como receber esses pacientes, segmentá-los lá dentro. A gente chega nos locais, quase de maneira unânime, eles começam a falar, o Lean é legal, tudo, mas aqui não adianta, tem que ter a regulação, aqui vem paciente que não é grave, a gente fala, a gente não vai conseguir mexer. Então, vamos ver como nós conseguimos atender melhor esses pacientes aqui dentro. Se ele não é grave, vamos fazer um fluxo dedicado para ele, a gente chama de fast track, e vamos conseguir fazer com que ele tenha a passagem dele mais rápida e o nosso recurso volte a ficar com prontidão para atender as emergências de fato. Adriano, deixa eu fazer 2 perguntas rapidinho, antes que eu esqueça. A primeira, quais são os objetivos desse projeto? Redução de superlotação. Esse daí que tá do Lean nas emergências. É o único objetivo, o principal, né? Tá. Que métrica que vocês usam para... Nós temos o NEDOX, que é um indicador americano de superlotação, é um score, no qual quanto menor, melhor. Então, nós temos esse que é o principal indicador. Nós temos o loss com e o loss sem, é o length of stay, que é o tempo de permanência do paciente que teve a passagem e não precisou de um leito, ou seja, ele já teve alta dali, que é o loss sem internação, que é o lead time, e daquele que precisou de um leito, que é o loss com internação, que ele passou pelo mesmo processo que o loss sem internação, só que ele recebeu uma indicação de internação. Então, dali continua o tempo até ele acessar o leito dele de fato na enfermaria de destino. E essas são as principais métricas, o loss com, o loss sem e o NEDOX. Muito legal. Que é o lead time e o score. Não, bem bacana. A segunda coisa que eu queria perguntar é, você falou no início, quando estava se apresentando, que esse projeto vem do Ministério da Saúde, né? Isso. E o projeto veio do Ministério da Saúde falando de Lean nas emergências? Nasceu o Lean desde lá ou isso foi mais direcionado pelos 5 hospitais que você comentou? Isso. Foi direcionado... A história é assim, existe um médico... Assim, vou ter que... Eu não sei se eu posso falar muito. O DV, né? Tá bom, o DV. É sim ou não? Nasceu lá em cima como Lean ou nasceu um objetivo e lá embaixo virou Lean? Ele veio através de um experimento que aconteceu nos hospitais, em 6 hospitais, alguns de Minas. E esse experimento gerou bastantes resultados e foi apresentado ao Ministério e o Ministério incluiu dentro do PROAD. Legal. Bacana. Eu ia ficar feliz se o pessoal do Ministério estivesse falando de Lean, eu ia falar, nossa, a gente tem caminho, estamos no caminho certo. Mas eles têm até pessoas trabalhando com isso lá, né? E nas UPAs agora também. Muito legal. Fala aí, Alice. Adriano, eu tenho uma pergunta. Vocês atuam em duplas nas emergências por quanto tempo? Vocês ficam fazendo esse projeto por emergência? Porque são várias emergências no Brasil, né? Que esse projeto está atuando. Sim, o projeto ele trabalha com triênios, né?
Então, a cada 3 anos, esses triênios, nós passamos de uma quantidade de hospitais e ficamos 6 meses nesses hospitais. E esses 6 meses nós chamamos de ciclo. Nós estamos no ciclo 4. Então, ciclo 0 foram 6 hospitais, ciclo 1, 19, ciclo 2, mais 20, ciclo 3, mais 20, ciclo 4, 40. E pretendemos chegar até 200 hospitais. Então, cada hospital desse recebe essa dupla que fica 6 meses atuando na emergência para ajudar a diminuir. Isso. Aí tem uma dupla, um médico e um especialista. E a ideia de levar um médico é justamente para conseguir antecipar ou até quebrar algumas objeções advindas dos próprios médicos dos hospitais, que é um desafio também. E essa dupla, ela visita a cada 15 dias esse hospital. E assim se dá pelos 6 meses. São 10 visitas. 2 perguntas. Então, vendo isso, vocês, esses hospitais que vocês já fecharam alguns ciclos, vocês conseguiram avaliar se eles conseguiram dar sustentação à melhoria alcançada, então, e aí conseguiram impulsionar novas melhorias ou não, ou outra coisa, né? E a segunda é se assim, qual é a tua percepção em termos de ter conseguido, de alguma maneira, conseguir assim, perceber dentro do Ministério algum movimento de reconhecer na organização da rede de saúde uma necessidade a partir dos resultados que já foram apresentados desse projeto. Só para dar um exemplo, assim, pegando aquilo que você havia comentado, boa parte dos pacientes são verde, né? Então, eles nem precisariam estar ali, eles teriam uma resolutividade na atenção básica, e para isso a atenção básica precisa se reorganizar para ter a resolutividade necessária. Então, com esses resultados já alcançados, vocês perceberam que há uma sensibilização do Ministério para reorganizar a rede assistencial? Então, respondendo a primeira pergunta, assim que o hospital sai, ele passa pelo projeto, na última visita, ele starta um ciclo de mais 1 ano à distância de monitoramento. E dentro desse ciclo, nós monitoramos esses mesmos indicadores e quando acontece algum distanciamento do comportamento normal nesses indicadores, nós entramos em contato entendendo se vale uma visita periódica para estar os ajudando a retornar no comportamento normal. E a segunda pergunta, sim, há conversas de entrarmos na rede, o projeto tem mostrado muitos resultados, o Ministério gosta muito do nosso projeto. Eu acho que é considerado o maior projeto nível global em saúde pública, feito com esse escopo, né, de redução de superlotação. E a conversa, sim, de estruturar um projeto de rede para melhorar como um todo, fazer uma sinergia entre a autarquia, etc. E agora, assim, lógico que pararam-se as conversas por conta do cenário atual, mas ela estava vindo com bastante força, assim. Mas esses hospitais que você disse que vocês acompanham por 1 ano, como que tem sido? Vocês pegaram aí, já tem um grupo grande de hospitais, né? Mais de 50 que já participaram. 97. 97. Que participaram já, pode falar 60. 60. Desses 60, como que tem sido esse acompanhamento? Vocês têm percebido que eles têm mantido e melhorado ou às vezes dá aquela volta um pouquinho? Tentar separar em 3 né? grupos, 3 grupos, mas não consigo dizer um percentual correto. Falar a grande maioria, eles se mantém dentro dos padrões de especificação ali dos indicadores. A minoria, eles desistem ou não conseguem mais manter, ali, né? Desandam. Intermediário aí, vamos dizer, um pouco mais que a minoria, mas ainda menos do que o montante que se mantém, são aqueles que melhoram. Exemplo, alguns hospitais, um exemplo de um de Passo Fundo, ele criou uma equipe de Lean Six Sigma, eles
capacitaram todos esses funcionários dessa equipe, são 16 pessoas, se eu não me engano, e estão fazendo inúmeros projetos, estão aplicando inúmeros projetos. E tem outros exemplos, que esse me veio à mente, mas isso é o que a gente acha bem bacana. O pessoal compra mesmo a nível de evoluir com os conceitos internamente. Show, show. Muito legal. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa? Não, eu tô tranquilo. Acho que só um comentário, assim, você disse que os profissionais não têm formação em gestão, né, Adriano? Essa é uma grande dificuldade, né, assim, no geral. Aí, puxando a brasa aqui para o lado meu e da Alice, a enfermagem tem gestão durante toda a formação, né? Porque o curso de enfermagem é organizado de uma maneira que chama gestão do cuidado, né? E aí, assim, e eu compreendo perfeitamente o fato de buscar um médico para romper barreiras, né? Além disso, vocês tentaram outras estratégias, além de fazer essa parceria com os médicos, mas como é que vocês atuaram com as lideranças locais, com essas pessoas com esses profissionais que têm. Você mesmo disse, né? Quando fala para a equipe de enfermagem que vai fazer um 5S e tal, quer dizer, estou imaginando, a enfermagem de um pronto-socorro vibra, né? Vamos fazer melhoria, porque tem ali o dia a dia de todos, né? Como é que vocês estão atuando com essas lideranças e envolvendo essas lideranças? Legal. A questão da formação era mais voltada assim para o próprio médico. Os médicos da nossa equipe, eles comentam mesmo, né? Que eles falam de médico para médico. Nós não aprendemos essa gestão, né? Aprendemos gestão de assistência, aprendemos assistência, não aprendemos gestão. Então nós estamos aqui olhando para essa gestão que vem da indústria, que pode nos ensinar muito. Então é esse approach que eles fazem com os próprios médicos. É a maior iniciativa, assim, que fez muito sentido é ter um médico junto. Acho que essa é a principal. Penso que sem essa nem aconteceria esses resultados que aconteceram. Mas outras iniciativas que nós fazemos, até quando, mesmo com nossa dupla, os médicos não conseguem vir junto conosco, é tentar entender algum processo que possa impactar diretamente no processo que ele está inserido, sem ele participar daquilo, que no momento que ele sofre ele passa por uma resistência, ele não vai ajudar. Só que ao termos o resultado, geralmente tem dado certo, despertado o interesse dele. Ele tá vendo, ó, tá vendo? Isso aqui te ajudou, veio lá do Lean, então o pessoal ajuda a promover internamente, aí nós trazemos ele. Quando a gente não consegue trazer o médico, é bem difícil, porque é como na linha de produção, você coloca um produto na esteira e ele passa por todas as etapas ali na esteira automaticamente. E o paciente dentro do hospital, a cada etapa precisa de uma decisão do médico, né? Então, ele é a esteira. Então, se ele não comprar isso, a esteira vai ficar parada em vários locais ali. A gente não consegue criar fluxo mais suave. Então, de fato, ele precisa estar conosco. Boa analogia. Pessoal, a gente já estourou o nosso tempo meta aqui do Lean Hub. Queria agradecer aí o Adriano, trazendo aí sua experiência de implantação de Lean em emergências de hospitais do SUS por todo o Brasil. O garoto viaja bastante, está vendendo milha, quem quiser, contata ele aí que ele vende. E não vou falar para você clicar no sininho que fica aqui, nem dar o like aqui se você gostou, tá bom? Agradeço aí de novo, Adriano, pela sua presença. Valeu. E ao quarteto do Lean Hub aí pela entrevista. A conversa, bate-papo muito legal. Pessoal, obrigado. Valeu. E até o próximo. Obrigado, hein? Obrigado, galera. Obrigada, até mais.